Meus queridos, um abraço a todos, né? O pessoal aqui do Serviço Jurídico, né, da 202. Mais um encontro, né, que nós teremos hoje, e a gente vai estar tratando aqui hoje, dentro do curso de Serviço Jurídico, na disciplina aqui de Direitos Previdenciários, né? A gente vai tratar aqui sobre salário de contribuição, tá? Vamos tratar aqui sobre salário de contribuição, e que é um assunto pertinente aqui para nós ainda, nessa guia 1, né, nós trabalharmos, e nós temos aqui sobre as contribuições previdenciárias, né, os tipos de contribuições previdenciárias, né. Nós sabemos que a Seguridade Social no Brasil, ela tem todo um histórico, tem toda uma história, né, que é muito pertinente, né. Nós sabemos aqui que a Seguridade Social, ela teve origem e evolução legislativa no Brasil, né? Ela se originou na necessidade, né, social de estabelecer aqui métodos, né? Métodos de proteção contra os variados riscos ao ser humano, né? Em verdade, a elaboração, né, de medidas para reduzir os efeitos das adversidades da vida, como fome, doença, né? Velhice, etc., pode ser considerada também como parte, né, da própria teoria evolutiva, né, de Darwin, né, na parte em que se refere aqui à capacidade aqui de adaptação da raça humana, né, para sobreviver, né. Segundo Ibrahim, não seria exagero rotular esse comportamento de algo instintivo, né, já que até os animais têm hábito de guardar alimentos, né, para dias mais difíceis, o que, né, talvez nos separe das demais espécies, é o grau de complexidade do nosso sistema aqui nosso sistema protetivo, né, certo? A proteção contra os riscos da vida era inicialmente conferida pela família, né, aqui no seu conceito amplo, pai, mãe, filho, avós, tios, né, e etc. Aqueles que não possuíam proteção familiar e não tinham condições de prover o próprio sustento, eles dependiam aqui da caridade, né, prática pelos mais ricos, que por sua vez praticavam aqui, né, de acesso ao reino de Deus, né, faziam caridade, né, aquela questão da fraternidade, da humanidade mesmo, né? Mas só que com o tempo, né, as coisas foram modificando, né, e no ano de 1601 marcou-se o advento na Inglaterra, né, foi criada a Lei de Amparo aqui aos pobres, né, que instituiu a contribuição obrigatória para fins sociais e consolidou assim, né, outras leis sobre assistência pública, né. E aqui o artigo 21 da Declaração dos Direitos Humanos do Homem e do Cidadão, né, acrescentado pela Convenção Nacional Francesa de 1973, ela dispõe aqui sobre os auxílios aqui, públicos, que são uma dívida sagrada à sociedade, né? Certo? E a gente teve algumas constituições também que trouxeram, né, essas modificações. Nós temos aqui a Organização Internacional do Trabalho também, né? E diz o seguinte aqui, ó, em 1919, tal órgão passou aqui a evidenciar a necessidade de um programa sobre previdência social, após que várias convenções vieram a tratar a matéria, né, sobre acidentes de trabalho, né, na agricultura, sobre indenização por acidente de trabalho, isso em 1927, tá? Certo? Nós temos também aqui algumas modificações, né, que ocorreram. Nós tivemos um plano chamado o Plano Behring, que tinha 5 pilares nesse plano. A necessidade, doença, ignorância, carência, desamparo, desemprego, né,
Esse plano ele trazia que ele é universal e uniforme, né, e visava ser aplicado a todas as pessoas e não apenas as que tivessem contrato de trabalho por conta própria. Tinha por objetivo aqui ele abolir o Estado, né, abolir o Estado da necessidade, né, objetiva de proporcionar aqui garantia de renda, né, às pessoas, né, atacando aqui a indigência, né, os princípios fundamentais aqui do sistema eram a horizontalidade das taxas, né, de contribuição, unificação da responsabilidade administrativa, adequação aqui dos benefícios, racionalização e classificação, tá certo? No Brasil, no século XVI, decorrente da caridade imanente, a fé cristã e a atuação da Igreja Católica, o padre jesuíta José de Anchieta fundou a Santa Casa de Misericórdia, cujo o objetivo era prestar atendimento médico hospitalar aos necessitados, né? A gente aqui tem muitos exemplos aqui nessa questão aqui social, mas vamos aqui passar para o que interessa nessa temática de hoje, que seria para nós aqui as contribuições previdenciárias, né? Nós temos uma PEC de número 6 de 2019, que o foco da PEC número 6 de 2019, a chamada reforma previdenciária, elas são aqui são os benefícios do regime previdenciário dos trabalhadores e dos servidores, né? Aqui tendo em vista que o forte aumento dessas despesas no passado, né, ritmo que persistirá caso as atuais regras sejam mantidas, né. Entretanto, a PEC ela contém também importantes alterações pelo lado da Receita, notadamente nas contribuições feitas pelos segurados dos dois regimes, né. A PEC ela trouxe importantes mudanças também pelo lado da Receita, além de inúmeras mudanças que atuam pelo lado da redução das despesas previdenciárias. A PEC ela trouxe também alterações importantes pelo lado das receitas, notadamente nas regras de contribuição previdenciária, seja no regime geral da Previdência Social, destinado aos trabalhadores de modo geral, seja do regime próprio de Previdência Social, destinado aqui no caso aos servidores da União, Estado e Município, né? Cada ente aqui com seu respectivo, né, regime próprio. E de acordo com as regras atuais, o artigo 40 da Constituição Federal, ela prevê aqui, né, esse artigo ele prevê a contribuição, né, do ente público aqui, né, dos servidores públicos ativos, inativos, né, e pensionista, né, enquanto o parágrafo 18 do mesmo artigo estabelece que a contribuição dos inativos e pensionistas incidirá aqui sobre a parcela, né, que é superar, né, o teto, né, em percentual igual aos dos servidores ativos. Já o parágrafo 1º do artigo 149, aqui no caso, né, determina que os estados, municípios, eles devem aqui instituir contribuição dos respectivos servidores, né, com a alíquota não inferior à cobrança dos servidores da União, quanto que ao RGPS, o caput do artigo 201, afirma o caráter contributivo da Previdência Social, ao mesmo tempo que o artigo 195 indica as contribuições do empregado e do trabalhador em seu aposentado e pensionista do RGPS. Aqui são as pessoas todas que contribuem, né? Cada um dentro do seu regime, né? Que há diferença dos regimes aqui, tem a diferença do regime daqueles que são servidores públicos, né? E tem aqui no caso a contribuição dos empregados, né? Do CLT, né, que não são estatutários, né, tem a contribuição dos avulsos, tem a contribuição aqui daqueles que contribuem de maneira autônoma, né, então aqui tem vários tipos de contribuições, né. A regra básica para o servidor é a contribuição de 11% aqui dos vencimentos, apenas para a parcela acima do teto, né, dos aposentados e pensionistas. Atualmente, as alíquotas de contribuição previdenciárias estão definidas em lei, né, no caso do RPPS, nos artigos 4º e 5º da Lei 10.887 de 2004, né, que de acordo com esse dispositivo, a alíquota é de 11% da remuneração dos servidores, né, ativos, excetuando-se os servidores que ingressam no regime de previdência complementar, né. Regime no qual o referido percentual aplica-se apenas sobre a parcela do vencimento, né, que é equivalente ao teto. Já o servidor aposentado pensionista paga 11% sobre a parcela dos proventos que excede o teto, né,
A tabela 2 também, ela sintetiza a regra de cobrança da contribuição previdenciária dos servidores, né? Há uma diferença aqui entre o que os servidores, o teto, né, deles, né, de contribuição deles, com o contribuinte individual, tá? No que se refere ao regime geral da Previdência Social para o empregado doméstico, né, considera-se aqui, no caso, o salário de contribuição dele, né, a remuneração registrada na carteira de trabalho, Previdência Social, observada aqui a disposição normativa pertinente, né? Integra o salário de contribuição. O que integra aqui o salário de contribuição? Deve incidir contribuições. O que integra o salário de contribuição? Deve incidir sobre esse salário contribuições previdenciárias, a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor, né, aqui no caso do auxílio-doença, quando este direito não seja extensivo à totalidade dos empregados, tá? Aqui, com base nas normas constitucionais aqui, que tratam do conceito da organização e dos princípios da Seguridade Social, temos, portanto, que, em virtude do princípio da equidade, na forma de participação no custeio, é possível, né, no âmbito do regime geral de previdência social, a estipulação aqui de alíquotas, né, de contribuição social diferenciada de acordo com as diferentes capacidades contributivas, né, como eu já falei, há diferença, né, nessa questão aqui do custeio, né, a participação aqui na contribuição é diferenciada, né, de acordo com cada segmento. Aqui no caso nós temos servidores públicos, nós temos aqui os empregados da CLT, nós temos os contribuintes avulsos, contribuintes individuais, então são cada um, os empregados domésticos, cada um dentro do seu contexto aqui de participação de contribuição, que é diferente, não é igual para todos, né? Essa aqui é muito importante que a gente esteja, né? Como é que eu poderia dizer aqui? Buscando aqui esse entendimento que houve mudanças, né, agora, né, nós sabemos que houve muitas mudanças com essa reforma, né, em relação à participação, à contribuição de todos, né. A Seguridade Social no Brasil, ela é uma obrigação constitucional, né, do Estado brasileiro, né, o que não significa que outros órgãos filantrópicos ou com finalidade de lucro, iniciativa privada, né, também não passem a atuar, né, nas áreas previdenciárias, né, previdência privada, no caso, nós temos saúde pública, planos particulares, temos assistência social, entidades religiosas, né, nesse caso, os órgãos, eles podem conveniar com entidades públicas, né, e seguirem leis gerais para que possam aqui atuar, né, com uniformidade e responsabilidade, né, então, não é excluída essa possibilidade. E a organização da Seguridade Social encontra-se firmada em 3 pilares, né? No caso aqui, a saúde, a previdência e a assistência social, né? Então, a assistência social, ela encontra-se disciplinada nos artigos 203, né, e 204 da Constituição Federal, e ela é destinada aqui aos hipossuficiente, ou seja, aqueles que dela necessitam, independente de contribuição. E a Previdência? A Previdência, ela está disciplinada nos artigos 201 e 202, né, da Constituição Federal, que dispõe ser esse um sistema contributivo, mediante o qual os trabalhadores estarão protegidos aqui, né, contra as contingências elencadas, né, em seu artigo aqui 201, doença, morte, invalidez, idade avançada, encargos familiares, prisão do segurado de baixa renda, além de proteção à maternidade e desemprego involuntário, tá? Então, a importância aqui da previdência social, da assistência social, né? Nós temos os princípios que regem, né? No caso aqui, a assistência social, né? E o financiamento aqui da Seguridade Social, né, nós temos diretos e indiretos, né? Aqui o financiamento da Seguridade Social diretos, nós temos financiamento obtidos mediante contribuições sociais,
Os indiretos nós temos mediante receitas orçamentárias aqui da União, Estado, Distrito Federal e município, né, através de tributos, né. As receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios são destinadas à Seguridade Social, né, e constarão dos respectivos orçamentos, aqui não integrando aqui no caso o orçamento da União Federal, tá? A proposta de orçamento da Seguridade Social, ela será sempre elaborada, né, de uma forma integrada pelos órgãos responsáveis aqui, né, pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades aqui estabelecidas na Lei de Diretriz Orçamentária, né, assegurada que a cada área a gestão dos seus recursos, né, certo? São, aqui no caso, isentos de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atentam às exigências estabelecidas em lei, tá certo? Então, nós temos aqui também os fundamentos da Previdência Social, né? Mas por hoje a gente fica até aqui. Espero que a gente possa ter contribuído, né, para melhor compreensão. Tchau, tchau. Até o próximo encontro.